Bom dia, hoje são 16 de junho de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui, amigo internauta, mais um vídeo acerca de religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em deuses, e que gostariam de obter mais conhecimento acerca do assunto. E é também um vídeo dedicado a qualquer pessoa. Se você, internauta, é uma pessoa que acredita em Deus, em deuses, nada o impede de assistir a este vídeo. Nada. Aqui não há lugar para intolerância, fanatismo, ódio, raiva, mágoa, vingança, violência, etc. E caso você queira emitir alguma opinião, fazer alguma manifestação, use o YouTube, porque ele é democrático. Oferece a cada internauta um espaço ali para que emita a sua opinião. Pois bem, tenho dito sempre em meus vídeos acerca de religião que o ateísmo é 100% verdade, porque é baseado na ciência, na história e, por incrível que pareça, na própria teologia, que é o estudo dos deuses. Já a religião é pura fantasia, é pura ilusão. Neste vídeo vou aqui apresentar mais uma ilusão religiosa. Vamos aqui à Bíblia cristã. Já comecei a analisar de forma direta a Bíblia, em vídeo anterior, mostrando ali como a Bíblia foi escrita ao longo de 1000 anos, e a Bíblia está repleta de ilusões, de fantasias, de mitos, de lendas, de histórias fantasiosas, E quase nada na Bíblia se aproveita. Não é a Bíblia um livro histórico. Qualquer teólogo sério sabe do que estou falando. A Bíblia não é um livro histórico em sua profunda natureza. É um livro, sim, apenas religioso. Um livro de cunho religioso. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Pois bem, e aqui vou mais uma vez mostrar uma contradição. Existem milhares, e não é exagero meu. Vou mostrar isso aqui em vários vídeos. Hoje vou mostrar mais uma aqui, contradição. O que diz a Bíblia em um capítulo, ela desdiz em outro capítulo. Isso acontece por quê? Eu expliquei aqui. A Bíblia foi escrita ao longo de 1000 anos pelo povo de Israel, o povo hebreu. Pois bem, e várias pessoas escreveram a Bíblia, várias, os copistas, os escribas, e eles iam escrevendo aquilo manualmente, manuscrito, em papiros e pergaminhos. E eles escreviam, já pegavam uma cópia de alguém, e ia escrevendo ali, e já ia mudando aquele sentido, de acordo com o seu ponto de vista. É por isso que a Bíblia está cheia de contradições, cheia de erros, inúmeros erros. Líderes religiosos cristãos enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que não contém erro algum e que é um livro atualizadíssimo. Tudo isso é pura mentira, que eu vou aqui mostrar de forma bem clara. E recorrendo não a livros de ateus, jamais. Há livros de teólogos, homens, pessoas, mulheres responsáveis que estudam a fundo a religião e também o livro, a Bíblia. Vamos aqui mostrar uma contradição bem engraçada. São várias. Vamos aqui uma neste vídeo, para não ficar muito longo. Aqui eu coloquei Bíblia, cristã. Vamos lá. E a pergunta: Deus criou primeiramente, os animais irracionais ou o homem e a mulher? Eu sempre faço essa pergunta brincando a um cristão, E ele vai lá, olha na Bíblia e diz que Deus criou primeiramente os animais, depois de pesquisar, na Bíblia. E depois ele diz que Deus criou o homem e a mulher depois. Aí eu acho engraçado, mas eu não toco no assunto não, eu fico calado, para não magoar o meu amigo cristão. Mas veja, a pergunta: Deus criou primeiro os animais irracionais ou o homem e a mulher? Depende
do relato da Bíblia. Depende. Eu já disse aqui que a Bíblia cristã tem dois relatos, né? Dois relatos sobre a criação do mundo e dos seres. O primeiro relato está em Gênesis capítulo 1. O segundo relato está em Gênesis capítulo 2. E são dois relatos diferentes. Dois relatos escritos por pessoas diferentes. Isso é uma verdade que qualquer teólogo sério sabe do que estou falando. Sabe muito bem. A Bíblia, logo de cara, tem dois relatos diferentes sobre a criação do mundo e dos seres. Pois bem, de acordo com o primeiro relato, que foi escrito por uma pessoa, Deus criou, primeiramente, os animais irracionais. Isto aqui no primeiro relato, Gênesis capítulo 1. Só que no segundo relato, Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus e não Deus criou, primeiramente, o homem, apenas o homem. Então veja aqui a diferença. O primeiro relato diz que Deus criou, primeiramente, os animais. Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 25. Já o capítulo 2, que aqui está, outro relato escrito por outra pessoa, diz que o Senhor Deus, veja a diferença, Senhor Deus para Deus. O Senhor Deus criou primeiramente o homem. Veja aí logo a contradição. O que é a Bíblia? Como eu sempre digo aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Pois bem, aqui está. No primeiro relato, Deus criou primeiro os animais irracionais. E só depois é que criou o homem e a mulher. Já o segundo relato diz que o Senhor Deus e não Deus, aqui já o Javé e aqui o Elohim. Pois bem, o Javé aqui criou primeiramente o homem, apenas o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Muito bem. Seguindo agora o primeiro relato, continuando. Quando Deus criou primeiramente os animais irracionais, aí resolveu criar o homem. E criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Deus aqui no primeiro relato da criação, criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Já o segundo relato diz coisa diferente. Primeiramente diz que Deus criou o homem. Depois de ter criado o homem, aí Deus resolveu criar, Deus não, o Senhor Deus resolveu criar, aqui está, os animais irracionais. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Eis aqui logo outra diferença do segundo relato em relação ao primeiro. Muito bem, e quando o Senhor Deus, aqui no segundo relato, criou o homem e depois resolveu criar os animais irracionais, aí por último é que o Senhor Deus resolveu criar a mulher. E aqui está, Gênesis 2, versículo 22. Portanto, aí, internauta, de uma forma bem simples, veja dois relatos sobre a criação do mundo e dos seres por Deus. No primeiro relato, Deus é tratado no hebraico por Elohim, que significa a palavra deuses. Já no segundo relato, o Senhor Deus, no hebraico, Javé Elohim, o Senhor Deus. Pois bem, o que está escrito aqui no segundo relato é totalmente diferente do que está escrito no primeiro relato. Então vem a pergunta, e afinal de contas, Deus criou primeiro os animais ou o homem e a mulher? A resposta depende do relato. Portanto aí, amigo internauta, mais uma contradição clara na Bíblia. Dois relatos diferentes sobre a criação do mundo, das coisas, de tudo e dos seres vivos. Homem e mulher também. Aí está
mais uma contradição. Na verdade, isto aqui não é realidade coisa alguma, é apenas mito. Adão e Eva nunca existiram, Deus não existe, não criou nada, nada, porque não existe, e aqui é pura mitologia, puro mito. Daí as contradições. E existe aqui contradição, um relato derruba o outro, porque duas pessoas escreveram aqui, duas. A primeira escreveu o primeiro relato e a segunda o segundo relato. E relatos diferentes. Porque é assim, a Bíblia foi escrita por várias pessoas. E as contradições aparecem porque todas as pessoas não têm o mesmo ponto de vista. Daí as contradições bíblicas que pessoas alheias à teologia não entendem o porquê das contradições. Mais uma vez aí, muito obrigado.